dia! Vamos para a nossa terceira live. Para lá, vamos fixar aqui esse comentário. Autoestima. Não aceitar. Bom dia. Totô, bom dia. Aceitar migalhas. Parará. Bom dia. Deixa eu fixar aqui. Bora partilhar esta live. Aqui. Vamos que vamos. Vamos para mais uma live. Gente, eu tô atacada da rinite num nível assim, ó, extremo. Então, ó, coçando o nariz até não poder mais. Vamos que vamos, o nosso terceiro dia de live. Num horário que eu sei que as pessoas gostam de estar ainda dormindo, né? Aí no Brasil é cedinho, é 7h10 da manhã. Mas o objetivo, o propósito dessas lives aqui é que a gente tem uma jornada ao longo aí do mês de janeiro. Todos os dias aí com conteúdos, com posts direcionados, né? Para essa questão aí da autoestima. Eu tive um comprometimento nessa virada do ano. Trago seu amor próprio, sua autoestima de volta em 30 dias. E olha, não são somente as mulheres, certo, que passam aí por alguns problemas em relação à autoestima, mas os homens também. Porém, a diferença é que muitas vezes as pessoas acabam confundindo autoestima com vaidade, que foi o tema da nossa primeira live, né? E pensam que as mulheres, por naturalmente já serem mais vaidosas, cuidarem mais da aparência, e estarem aí mais ligadas, digamos assim, com essa questão, a autoestima tem a ver só com elas, e na verdade não, bem pelo contrário. Porém, os homens, quando eles estão passando por algum problema na sua autoestima, normalmente tem alguma coisa a ver com um planejamento, alguma coisa que não deu muito certo, ou às vezes não estão satisfeitos com o seu corpo, né? Ou estão se sentindo um pouco infelizes por ter tomado determinada decisão, e por aí vai. Então isso varia muito, digamos assim, de pessoa para pessoa, né? Tem essa diferença aí, que é bem marcante, bem significativa quando a gente fala dessa questão. E a mulher já tem, digamos assim, essas respostas negativas em relação à autoestima baixar por uma série de outras coisas. Às vezes é pelo processo da maternidade, pelo trabalho, por não estar satisfeita, às vezes amizade, alguma coisa dentro da família, algum problema que ela esteja enfrentando, e porque a mulher, né, tem 1001 coisas aí na cabeça, 1001 ideias aí na cabeça. Então é difícil, assim, da gente conseguir mensurar todas essas coisas que podem estar interferindo diretamente na autoestima dessa mulher. Mas vamos lá. O assunto de hoje eu vou falar sobre a questão da gente aprender a não aceitar pouco com medo de ficar sem. A gente já falou aí nas outras lives, né, sobre essa coisa da autoestima ser muito complexa e estar relacionada com a nossa forma de viver, com os nossos planos, com os nossos amigos, as pessoas que estão perto da gente, né, as pessoas que de alguma forma contribuem no nosso dia a dia. E quando a gente fala, então, dessas migalhas, eu me refiro não somente às migalhas emocionais, né, não somente às migalhas que a gente vive ali e está recebendo dentro de um relacionamento. Eu falo de migalhas num geral, de uma forma geral, porque às vezes a gente trabalha, né, com o nosso ambiente aí profissional, a gente faz 1001 coisas e não é reconhecido, certo? Ontem falamos sobre isso também, sobre reconhecimento. E aí a gente vai ficando, digamos assim, chateada, deprimida, aborrecida, né, com aquela situação ali. E vai aceitando, gostaria de estar num posto melhor, num cargo melhor, com um salário melhor, e a gente vai se sujeitando a aceitar aquilo ali. Isso também faz parte das migalhas.
Da mesma forma com que às vezes a gente tem, né, uma amizade e que a gente vai lá e se dedica para aquela amizade, a gente se entrega, a gente tá sempre, né, à disposição, sempre prestativa, sempre ali, né, para o que der e vier, e nós não temos o reconhecimento daquela pessoa, ou não temos, digamos assim, um retorno emocional, né? Não, a pessoa não percebe que a gente está fazendo aquilo ali. E aí ela vai lá e nos dá um pouquinho de atenção e a gente vai aceitando aquilo ali, porque a gente se conforma. Então, o meu papel aqui hoje nessa live é fazer com que você avalie a pessoa especial que você é, todas as coisas importantes que você tem na sua vida, né, no seu caráter, no seu jeito de ser, que você valorize isso, mas que esse valor seja passado também para as outras pessoas. Porque nós não temos assim a obrigatoriedade de aceitarmos pouco. A gente não precisa aceitar pouco e nem tão pouco, menos ainda, depender desse pouco para que nós nos tornamos aí mais felizes, né? Então, só que isso é um exercício, gente, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa assim, ó, determinante no dia a dia. Eu vou acordar e hoje eu vou ser assim, não. É difícil, é um dia após o outro, são doses homeopáticas, digamos assim, né, de você ir mudando o teu comportamento, mudando a tua forma de lidar com a vida, mudar a forma de lidar com as pessoas, se posicionar melhor, aprender a dizer não. Ontem na live eu falei sobre isso, né, sobre a importância da gente aprender a dizer que não. Porque tem um monte de gente que vai sugando aí a nossa energia. Bom dia, amiga linda. Um beijo, Jana. Tem um monte de gente que vai sugando a nossa energia, que vai polarizando a nossa essência e a gente nem percebe. Então, não aceitar migalhas vai muito além do amor, né, do carinho que a gente não recebe do nosso parceiro ou da nossa parceira. Vai muito além. Essas migalhas, elas estão relacionadas ao nosso poder de escolher quem nós desejamos ter por perto, né? As nossas escolhas, elas têm sido legítimas? Elas são escolhas nossas ou a gente está priorizando outras pessoas? Quando a gente vai lá e toma uma determinada decisão, a gente está fazendo aquilo ali porque vai nos fazer feliz? Ou a gente está fazendo aquilo ali para deixar outra pessoa feliz? Porque quando a gente prioriza as outras pessoas, quando a gente vai lá e faz essas escolhas que não são legítimas nossas, em algum momento a gente pode mandar a conta, né? A gente é bem capaz da gente mandar a conta pra pessoa, olha, eu mudei, fiz tal coisa e segui tal caminho por causa de você. Então, a autorresponsabilidade, o compromisso, a decisão de fazermos as coisas por nós é fundamental. Porque se porventura não der certo ou não suprir as expectativas que nós estávamos esperando, a gente sabe que aquilo ali foi uma decisão nossa. E que se não der certo, tá tudo bem, a gente começa de novo, né? Tantas pessoas aí recomeçam tantas vezes, e é isso mesmo, a vida é composta dessa forma. Só que a gente precisa aprender a se posicionar e dizer não, né? Como ontem a gente falou na live, dizer, olha, isso serve, isso não serve. Deixarmos o nosso papel passivo de lado e começarmos a entrar na nossa vida ativamente. Entrar na nossa... Desculpa que a pessoa tá, né, atacada até não poder mais a rinite hoje. Então, assim, deixar a nossa maneira de ser, sempre deixando que os outros tomem as decisões por nós, deixar de lado isso, né? Não tem essa necessidade da gente ser tão passiva e da gente ir deixando que as outras pessoas decidam aquilo que é melhor pra gente. Só que mudar esse comportamento é algo, olha, que é desafiador, hein? É um dia depois do outro a gente melhorar aí de pouquinho em pouquinho, porque senão a gente não consegue. Essas mudanças bruscas, elas, primeiro que elas não são, né, digamos assim, tão positivas. Uma coisa é a gente ter uma ideia
plantar aquela ideia e aos poucos ir mudando e entrando no ritmo e se planejando para fazer aquilo, né? Agora, outra coisa é mudar de um dia para o outro. Deixa eu ver o que o Toto colocou aqui. Com o tempo aprendemos o valor de nunca esperar nada do próximo. Nossa, perfeito, Toto, isso aí. A gente não pode ficar esperando de outra pessoa uma coisa que é nosso dever, que cabe a nós, né? Fazermos, entrarmos em ação. E ter esse posicionamento não passivo, né? Não deixar que as coisas aconteçam assim, né? De qualquer jeito, ao léu, como se fala por aí. E de fato a gente ir lá e assumir a bronca, assumir a responsabilidade, encarar aquilo ali, meter a cara e vai lá e faz. Isso sim vai nos tornar forte. Isso sim vai fazer com que a nossa vida tenha sentido, faça sentido. Porque quando a gente começa a viver em torno da vida do outro, né? Quando a gente começa a viver os sonhos da outra pessoa, a agir de acordo conforme os planejamentos de outra pessoa, ou ir pelo caminho que vai fazer a outra pessoa mais feliz, uma hora a corda arrebenta. E uma hora a gente vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus do céu. Por quê, né? O que me levou a agir dessa forma? E é um processo de descoberta. Só que da mesma forma com que essas descobertas todas, elas são bem significativas, né? Bem expressivas, assim, também tem uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, que a dor, ela também vicia. A dor também faz com que você fique ali atrelado àquele sofrimento, porque de alguma forma, quando você tá no processo da dor, você também tem atenção. Então, existem muitas pessoas que se viciam na dor, viciam naquela repetição de comportamento, de estar sempre sofrendo, de estar no papel de vítima, né? E tá passando por todo aquele sentimento ali, aquela sofrência. E essa sofrência, a gente nem percebe que faz. E a gente entra nesse processo vicioso, porque a gente sabe que aquilo ali tem dado certo. A gente está conquistando a atenção que a gente quer, a gente está meio que conduzindo as pessoas a tomarem as decisões que a gente gostaria, né? E por aí vai. Então, essa consciência disso, poxa vida, né? Não era para ser assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, observar e perceber, né, que essa atitude, ela não tem a ver, digamos assim, com uma coisa saudável, que aquilo ali pode de fato nos, de alguma forma, prejudicar, ou até mesmo fazer com que as nossas escolhas não sejam tão bacanas, tão importantes, vai fazendo com que a gente vá aceitando esse pouco, vai fazendo com que a gente vá aceitando essas migalhas, faz com que a gente vá, né, digamos assim, tolerando coisas pequenas, que muitas vezes a gente sabe que nós somos merecedores de muito mais. Nós somos merecedores, sim, de uma vida, né, mais abundante, de ter uma pessoa bacana do nosso lado para aqueles que desejam, porque tem muita gente que é feliz sozinho e que tá tudo bem, tá tudo certo também. Mas nós somos merecedores de termos aquilo que nos abastece a nossa felicidade, que nos abastece a nossa alegria, que faz com que a nossa vontade de vencer seja constante. E olha, essa questão toda, gente, da autoestima, ela também tem muito a ver com o nosso modelo mental que foi inserido lá na nossa infância. O que é modelo mental? Lá desde o início da a pessoa tá que tá, né, Renite? Vamos firmes, o nariz tá tudo coçando, mas seguimos firmes. Nosso modelo mental lá da infância, ele tem a ver com as crenças que foram inseridas no nosso contexto da nossa educação. O que são essas crenças, né? Qual que é a sacada disso? O que significa essas crenças? Modelo mental é quando a gente tem uma forma de pensar e a gente repete aquele comportamento porque aquilo ali já está inserido lá no nosso íntimo, certo? Lá na nossa forma de ver a vida, tá bom? O modelo mental, quando a gente fala sobre a baixa autoestima, né? Sobre a pessoa ir aceitando esse pouco, é quando a pessoa, por exemplo, assim, desculpa, gente. É quando a pessoa lá no processo da infância, ela vai participar de uma competição
ela vai participar de um torneio e aí ela fica em segundo, em terceiro, em último lugar e ela sempre tem o apoio daquela pessoa que tá ali. E não tá errado, né, a família apoiar. Porém, esse apoio, muitas vezes, essa criança, ela vai se acostumando a ficar em último lugar. Ela vai se acostumando a não ter aquele desejo de vencer, né? Aquela vontade, aquele tesão de vencer na vida, aquele desejo de querer algo mais. E ela vai se acostumando com o último lugar, ela vai se acostumando a ficar sempre por último nas brincadeiras, ou a não ser chamada nas brincadeiras, ou quando ela vai escolher, né, uma pessoa para se relacionar, seu primeiro amor lá, né, as coleguinhas e tal, ela não é aceita, porque ela foge de algum padrão, né? Por isso, olha a importância do bullying, eu já fiz outras lives falando sobre isso. Isso vai inserindo nessa criança um modelo mental de que o que vier vem bem, porque ela não tem nada, né? O pouco é muito para quem não tem nada. Então ela vai aceitando esse pouco porque o modelo mental dela que foi criado lá na infância, ao longo dos anos não mudou. Ela foi se acostumando com qualquer emprego, com qualquer salário, né, em não poder não ter voz ativa da sua opinião, tanto na questão profissional, quanto em casa, quanto que a mulher, o que o marido fizer, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Os filhos muitas vezes não respeitam essa pessoa, porque ela não tem voz ativa. Só que isso acontece, isso se repete ao longo da vida pelo modelo mental dela, que foi criado e desenvolvido lá na infância. Como é que a gente muda isso? Qual que é o trabalho que deve ser feito numa pessoa que tem o seu modelo mental enfraquecido no que diz respeito a empoderamento, a poder pessoal? É exatamente isso aqui que a gente está fazendo. É ressignificar muitas crenças que estão voltadas para essa coisa do eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não tenho condições. Ressignificar essas crenças é um processo que é dia após dia. E o meu papel aqui é justamente esse, é botar aí uma pulguinha na cabeça para que você fique pensando a respeito o que você pode fazer em relação a isso, né? E se estiver definido, decidida a mudar, a buscar essa ajuda, porque às vezes sozinha a gente não consegue. Então mudar o nosso modelo mental de aceitar pouco, de nos acostumarmos com essas migalhas, de irmos, digamos assim, vivendo dia após dia, com pouco salário, com pouco amor, com pouca atenção, em ficar em último lugar. As pessoas vão se acostumando a isso. E depois que elas se acostumam, depois que aquilo ali já está inserido no contexto da vida dela, mudar significativamente de comportamento e decisão de ir atrás daquilo que verdadeiramente você sabe que você quer, é um ato de coragem. E é por isso que na live de amanhã a gente vai falar sobre isso. Autoestima também é um ato de coragem. Também é mudar. Autoestima é ter coragem, na verdade, para mudar. Porque essas mudanças, elas implicam em muitas coisas. Às vezes não é todo mundo que vai entender, às vezes a família não vai aceitar, a gente vai ter que estar longe, talvez, das pessoas que a gente gosta. Só que esse processo vai fazer com que a gente evolua, com que a gente amadureça, com que a gente cresça, com que a gente vá para outro patamar de autoconhecimento. Vai fazer com que a gente vá, né, para outro nível de sabedoria interna, sabedoria a respeito de nós mesmos, né? Bom dia, Dani. Bom dia, Poliana. Um beijo, queridas. Sejam bem-vindas. Então, esse processo de observar o nosso modelo mental, perceber lá na infância como é que eu era. Eu me acostumava com qualquer coisa, eu ficava sempre em último lugar, eu ficava quietinha lá no fundo, né, da sala, ou não tinha muitos amigos, ou tinha dificuldade de fazer as brincadeiras, né, de me entrosar nas brincadeiras. Quando eu ia me relacionar, os primeiros relacionamentos que eu tive eram pessoas
que eu tinha coragem de chegar, de me aproximar, ou eu ficava quietinha sempre ali, né, num cantinho, esperando que a pessoa chegasse até mim para falar comigo. Eu tô falando aqui na forma feminina, mas isso sempre vale para homem e para mulher, tá, gente? Então, assim, como é que era isso? Eu sempre estive nos bastidores, eu fazia com que eu fosse vista, lembrada, ou eu queria, na verdade, que ninguém percebesse que eu estava ali? O nosso modelo mental, que foi criado, construído lá na nossa infância, ele diz tudo sobre a nossa forma de viver hoje. Olha, a Poli tá falando, nossa, eu era a última em tudo. Porque o nosso modelo mental, que eu tô explicando, meninas, aqui, para vocês que chegaram agora, é que o nosso modelo mental, ele diz muito a respeito do nosso posicionamento na fase adulta. Porque na primeira infância, a gente vai se acostumando. Se a gente ficar em terceiro, quarto, quinto lugar, tá tudo bem. A gente vai lá, o pai e a mãe abraço, não, tenta de novo e tal, né? Ou a vida é assim mesmo, né? E a gente vai se acostumando a ficar em último lugar para as coisas. A gente não vai bem na prova, estuda mais um pouco, tudo bem. A gente vai se acostumando com isso e vai desenvolvendo o nosso modelo mental. Então, por exemplo, né, muitas crenças relacionadas a dinheiro, por exemplo, se a gente vem de uma família humilde, né, que não teve muitas condições financeiras, a gente cresceu observando aquilo ali e entendendo que era possível a gente viver com pouco. Era possível a gente ter pouco dinheiro e mesmo assim, às vezes, a gente tinha um lar feliz, nós tínhamos mesmo assim, né, uma harmonia dentro de casa. Então, mas tem hoje, não tem amanhã, tá tudo bem. Nosso modelo mental vai sendo desenvolvido, né? Ou, por exemplo, os relacionamentos. A gente sempre, a pessoa que a gente queria ficar, nunca ficava com nós, porque a gente era o patinho feio, né? Não era boa o suficiente, não era bonita o suficiente, não era inteligente o suficiente. E isso serve para os meninos e, gente, e nesse ponto de modelo mental, para os homens mais ainda, hein? Então, esse processo de estarmos ali, digamos, aceitando essas coisas que vão acontecendo na nossa vida na fase adulta, diz muito sobre a forma com que a gente desenvolveu a nossa vida desde a infância. Se a gente foi aceitando um emprego com qualquer salário, mesmo sabendo que a gente era, né, uma pessoa que merecia ganhar mais, a gente foi aceitando aquele salário porque não tinha outra coisa, vai ficando. Aí a gente tá num relacionamento que a pessoa não percebe as nossas qualidades, que ela não valoriza a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto. A gente vai perdendo a vontade, vai perdendo o tesão, vai perdendo o desejo, mas a gente vai ficando porque, né, é complicado de achar outra pessoa. Essa aí pelo menos me quis, né? Ou vamos adiante, na família. Às vezes é muito o ambiente familiar, para algumas pessoas ele é muito positivo, mas para outras é extremamente tóxico. Porque muitas pessoas que foram inseridas num ambiente familiar tóxico, né? Bom dia, meninas. Gurias, eu tô atacada hoje, Ara. Meu Deus do céu, hoje eu tô aqui, tô. Vamos que vamos. Esse frio aqui de Portugal destrói meu nariz. Então vamos lá. Quando a gente fala, então, do ambiente familiar, que eu tava dizendo pra vocês, imagina só, se a gente tem um modelo mental de família, que a família discute com todo mundo, que vive em estresse, em cabo de guerra com todo mundo, né? Que um opina na vida do outro, que o outro opina na vida do outro, e assim vai. E que sempre eles têm a melhor decisão pra ti. Eles sempre sabem qual que é o melhor caminho pra ti. O nosso modelo mental de impotência, ele fica muito forte. E isso é desenvolvido lá na infância. Então, esse modelo mental de quando eu vou falar para minha família determinada coisa que eu vou fazer, eu já sei que eles vão me criticar. Isso a gente vai levando para a vida em outras coisas, né? Em outros lugares. E esse modelo mental de impotência, de eu não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente, aquilo vai tomando conta dos nossos dias, aquilo vai tomando conta das nossas mudanças, das nossas decisões e do nosso comportamento. Então, quando a gente fala sobre autoestima, gente, autoestima
compõem absolutamente tudo na nossa vida. Tudo. A gente começou falando sobre autoestima, que autoestima não é vaidade, você já sabe, que não é a aparência que diz do que se trata, né? Não é a aparência que fala que traduz o que está se passando do lado de dentro. Ontem a gente falou sobre a importância de aprender a dizer não, que a autoestima também é saber dizer não, colocar limites nas coisas e nas pessoas. Hoje eu tô trazendo isso, que a autoestima é não aceitar migalhas, porque a gente vai se condicionando, a gente vai aceitando o pouco com medo de ficar sem. E isso tem a ver com o nosso modelo mental lá da infância. Se você veio de uma família pobre, como eu estava falando agora há pouco, de uma família que não tinha condições, qualquer coisa que tivesse a mais ali, ou até mesmo aquele pouco que tinha dentro na base, na estrutura familiar, se aquilo ali você aprendeu, né, foi ouvindo, e a gente aprende olhando e ouvindo quando nós somos crianças, e repetindo o comportamento, seu pai e tua mãe eram extremamente felizes com aquele pouco e te ensinaram que aquele pouco estava legal, você vai levar isso para tua vida inteira e vai se acostumar com pouco, com ganhar pouco, se acostumar num lugar ruim que não é bacana para você morar, vai se acostumar a não ter as coisas que você gostaria de comprar. Agora, se você vem de uma família que tem um modelo mental, né, ambicioso, que corre atrás das coisas, que mesmo tendo perdido, sempre foi muito lutador, muito guerreiro, muito batalhador, sempre teve uma visão diferente em relação à questão do dinheiro. Se você vem com esse modelo mental, possivelmente você vai repetir esse comportamento no teu dia a dia. E a tua possibilidade de ter conquistas vai ser muito maior. Só que olha só, aqui eu tô dando um exemplo para vocês do financeiro, mas exatamente isso tudo serve para qualquer área da vida. Vamos lá, se você vem de uma família que tem, né, ali uma estrutura familiar totalmente bagunçada, né, pai e mãe separados, ou muitas discussões, muita briga, né, muita confusão sentimental, traição, você cresce olhando, vendo aquilo ali, e você principalmente convive com uma das pessoas muito próximas que vai aceitando essas migalhas emocionais, você possivelmente vai repetir esse comportamento na tua infância, na tua adolescência, vai entrar na fase adulta e vai continuar fazendo o mesmo padrão de comportamento. Então, a gente não vem com manual de instruções, seria bem mais fácil se nós viéssemos, né? Agora, esse processo todo que eu tô falando pra vocês, não é porque nós, nesse momento, pensamos dessa forma, né? Ou estamos vivendo um relacionamento que é muito pouco pra nós, ou estamos numa condição financeira que é muito pouca pra nós, ou até mesmo temos amizades que são tóxicas, que não são legais. Não é porque a condição que a gente vive hoje está assim, que quer dizer que o nosso futuro será. Pelo contrário. Só que para que a gente consiga mudar essas decisões, mudar o nosso comportamento, mudar a maneira de enxergar a nossa vida, mudar o nosso modelo mental, nosso mindset, para que isso aconteça, a gente precisa de coragem, de tomar a decisão de não aceitar mais aquilo ali. E é por isso que eu vou falar sobre isso na live de amanhã. Então, olha, ativem as notificações. Eu sei que é cedinho, eu sei que muita gente está trabalhando, mas lembrando que as lives serão 6 lives da Jornada da Autoestima, tá? Todas as lives acontecem no mesmo horário, 7h10 da manhã no horário do Brasil, 10h10 horário aqui de Portugal, vai até sábado as lives. A gente ainda vai falar sobre mudança, vou falar sobre elogio, vou falar sobre intimidade e vou falar também, gente, olha só. Essa daí vai ser bem bacana, tá? O porquê que quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente capricha tanto na nossa autoestima, né? E depois a gente se larga. Então eu vou explicar pra vocês por que acontece esse processo. Então fiquem colados aqui, só que um detalhe. As lives ficarão disponíveis somente até sábado. Sábado eu vou deletar todas as lives. Então quem olhou, olhou. Quem não olhou, perdeu, certo? Lembrando que isso aqui, tudo que eu tô falando pra vocês, isso aqui, gente, é apenas a pontinha, é 1%
do que você vê no meu curso Muito Prazer 2.0, que já está disponível aí no link da bio para que você possa comprar, se tornar minha aluna, vai ter todo um suporte, a gente tem um grupo do Telegram, tem aulas bônus gravadas, tem muita coisa mesmo, são 10 módulos, sem contar os módulos bônus, né? Onde eu falo sobre autoestima, sobre educação, sobre sexualidade, sobre intimidade, sobre libido, né? Sobre algumas coisas bem picantes, digamos assim. Então, e sem contar que tem um módulo, que é um dos módulos bônus, que eu falo sobre as 5 linguagens do amor. Como que cada um de nós tem uma forma de interpretar o amor, se estamos ou não sendo amados, certo? Então, olha, espero vocês na live amanhã. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo hoje. Essas lives são curtinhas mesmo, mas porque eu quero que vocês parem, observem, pensem e coloquem em prática, né? E principalmente, olha, estou esperando vocês lá no Muito Prazer 2.0, tá bom? Um beijo, uma excelente quarta-feira para vocês aí e nos vemos amanhã.